Essa sessão está sendo transmitida pelo site, Facebook e YouTube da Câmara de Vereadores e também pela Rádio Noroeste. Estamos realizando essa sessão no formato virtual, em função das grandes chuvas que estão caindo em nosso município e causando muitos estragos e prejuízos. Constatado o número legal de vereadores, demos por abertos os trabalhos da 13ª sessão ordinária do 4º ano da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa. Comunico que o vereador Regis Machado Bonman se encontra de licença médica pelo período de 2 dias, não sendo necessária a convocação de suplente. Convido o vereador Rafael Rufino para efetuar a leitura do texto bíblico. Boa noite, presidente. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colocamos em votação a ata da 12ª sessão ordinária ocorrida no dia 22 de abril de 2024, a qual está e se encontra à disposição de todos junto ao site da Câmara Municipal. Vereadores que aprovam as atas permaneçam como estão, contrários manifestam. Ata aprovada. Solicita ao vereador Gilberto Krieger, segundo secretário da mesa diretora, para realizar a leitura do expediente recebido pela Câmara Municipal. Boa noite, senhora presidente, demais colegas que nos acompanham. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Santa Rosa. Ofício Previrosa 09/2024, Santa Rosa, 26 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor, ao mesmo tempo em que cumprimentamos cordialmente, vimos a vossa senhoria encaminhar a tomada de contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Santa Rosa, relativo ao exercício de 2023. Confiantes na acolhida à documentação ora apresentada, aproveitamos o ensejo para renovar nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Salatiel Oliveira Santos. Decreto de Lei número 155, de 2 de maio de 2024. Ofício da PGM, mensagem número 19 de 2024. A Sua Excelência, o vereador Marcos Knorrs, presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Santa Rosa, Rua Guaporé, 376, Centro. Assunto: Processo Legislativo Projeto de Lei Complementar número 211 de 2024. Alteração ao regime jurídico dos servidores públicos do município de Santa Rosa, para regular ingresso de estrangeiros no serviço público municipal. Senhor presidente, no uso das prerrogativas que são conferidas ao chefe do Poder Executivo pela Lei Orgânica de Santa Rosa, dirijo-me a Vossa Excelência para remeter-lhe o projeto de lei complementar PLC número 211 de 2024, que altera o dispositivo na lei complementar número 37 de 21 de novembro de 2007, sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Santa Rosa, o que faço em conformidade com o processo administrativo PA número 4.000 de 18 de março de 2021, e de acordo com os fundamentos aqui consignados, bem como nos documentos e informações encaminhados em aditamento deste. Desta arte, propõe-se alteração na Lei Complementar número 37 de 2007, Estatuto do Servidor, para estabelecer entre os requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal a possibilidade de que o cidadão português em reciprocidade ou estrangeiro em situação regular no país ocupem cargos e funções públicas municipais,
Com efeito, ao texto atual do regime jurídico dos servidores públicos do município de Santa Rosa está em desacordo com o dispositivo número 37, inciso 1 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 146, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Desse modo, com alteração legislativa, se permitirá a regulação da Lei Complementar número 37 de 2007, sobre ingresso no serviço público municipal, além do brasileiro nato e naturalizado, ao cidadão português em situação de igualdade e reciprocidade, tratada no artigo 12, inciso 2, primeiro da Constituição Federal de 88, e aos demais estrangeiros, desde que estejam em situação regular no país, de acordo com a Lei Federal número 13.445, de 24 de maio de 2017, Lei de Imigração, ou legislação que a substitua. Assim, destaca-se que, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TSE-RS, para que estrangeiros possam ocupar cargos e funções públicas municipais, se faz necessário que o ente municipal possua legislação com requisitos para o ingresso e condições que os estrangeiros devam possuir para poder ingressar no serviço público municipal, situação que estará abarcada com alteração e inclusão do dispositivo de Lei Complementar número 37 de 2007. Em sendo assim, com vistas ao aperfeiçoamento da legislação municipal em pauta, inclusive sobre a condição de revalidação de diplomas de graduação estrangeira, submete-se ao exame desse egrégio colegiado de vereadores a proposta legislativa em referência. Desta maneira, solicita-se que a matéria seja recebida e distribuída às respectivas comissões de vereadores e demais distintos edis, com assento nesta Casa de Leis, a fim de que sejam procedidas as devidas análises e deliberações, com posterior submissão ao plenário desta egrégia Câmara para apreciação e votação pelos seus integrantes, ocasião na qual pugna-se pela sua aprovação. Seguem em anexos documentos necessários para a correta avaliação e instrução do processo legislativo perante essa Casa do Povo e a sociedade santarosense. Por fim, destaca-se que os instrumentos que acompanham o projeto de lei complementar detalham os motivos, finalidades e pertinentes aspectos jurídicos e legais da proposição, e com amparo nestes, recomenda-se a observância do rito ordinário, previsto no regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa, RS, o qual, em respeito ao disposto da Lei Orgânica Municipal, deverá receber a procedimentalização especial delimitada no seu artigo 44. Atenciosamente, Anderson Mantei, Prefeito Municipal. Tem mais alguma coisa? Não. Comunico para dar ciência do plenário da Câmara Municipal de Vereadores que a mesa diretora recebeu representação realizada pelo cidadão Charles Bernard Schuller, o qual se refere ao comportamento capaz de comprometer a dignidade da Casa Legislativa em pronunciamento realizado pelo vereador Delmar Dado Silva na sessão do dia 19 de fevereiro de 2024. Passamos à leitura da representação. Marcos Mig Knosch. Pedido de abertura de processo disciplinar e cassação do mandato do vereador Delmar Dado Silva. Prezado senhor presidente, eu, Charles Bernard Schuller, presidente na Rua Guaporé, número 1505, Centro, Santa Rosa, RS, venho, por meio desta carta formal, apresentar um pedido de processo disciplinar e cassação do mandato do vereador Delmar Dado Silva,
com base no artigo 19, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal, que trata do comportamento vexatório e indigno capaz de comprometer a dignidade dessa Casa Legislativa. No Código de Ética da Câmara de Santa Rosa, também encontramos violação aos incisos 1, 4 e 6 do artigo 2º, que tratam da obrigação da defesa do Estado democrático e prestar solidariedade aos perseguidos onde quer que estejam, e violação ao artigo 5º, inciso 1, a linha A, que trata utilização em discurso de palavras e expressões incompatíveis com a dignidade do cargo. Os motivos que fundamentam esse pedido, que comprometem a dignidade da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa e se baseiam no conteúdo do discurso do espaço pessoal proferido pelo vereador dado durante a sessão ordinária na Câmara dos Vereadores, transmitida pelas redes sociais e pela Rádio Noroeste no dia 19/2/2024, transcrito abaixo. As pessoas, por ódio do PT, por ódio do governo do presidente Lula, apoiam a morte de 10.000 crianças e mais de 10.000 mulheres e idosos que foram exterminadas pelo governo de Israel. Seu presidente Lula ligou uma coisa ou outra, que eu acho que ele teve ali uma pequena, uma falha, uma comparação, mas ele está falando de genocídio, de tentar eliminar um grupo étnico, como Adolfo Hitler tentou eliminar o povo judeu. E quando nós falamos de Israel, o que está hoje, nós não estamos falando especificamente da religião judaica, e não estamos falando especificamente de todo o povo judeu, que há em apoio a um governo sionista, um judeu sionista, que nós falamos de um político, um pensamento ideológico e político de um grupo de judeus que tomou por decisão eliminar, sim, uma população, o povo palestino. Comparação insensível e ofensiva. O vereador minimiza o Holocausto, um dos eventos mais trágicos e devastadores da história, ao equipará-lo com a política contemporânea de Israel em relação aos palestinos. Esta comparação é extremamente insensível e ofensiva para as vítimas do Holocausto, suas famílias e sobreviventes. 2. Banalização do genocídio. Ao equiparar as ações do governo de Israel com as de Adolf Hitler durante o Holocausto, o vereador está banalizando o genocídio e desconsiderando a gravidade dos crimes contra a humanidade cometidos durante esse período sombrio da história. 3. Propagação de desinformação e discurso de ódio. O vereador utiliza seu discurso para propagar desinformação sobre Israel e o conflito com os palestinos, perpetuando estereótipos e preconceitos contra o povo judeu e sionistas. Além disso, ao afirmar que o governo de Israel tomou a decisão de eliminar uma população, ele está promovendo um discurso de ódio e incitando a divisão e a hostilidade entre grupos étnicos e religiosos.
4. Uso inadequado da sua posição pública. Como representante eleito, o vereador tem o dever de promover a defesa do Estado de Direito, o respeito mútuo, a tolerância e a paz entre os cidadãos. No entanto, ao proferir declarações tão controversas e inflamatórias, ele abusa de sua posição pública e compromete a integridade da Câmara Municipal. Esses pontos destacam claramente como o discurso do vereador viola os princípios de respeito, dignidade e responsabilidade que se espera de um membro do Poder Legislativo. É crucial ressaltar que tais comportamentos não apenas comprometem a integridade e a dignidade da Câmara Municipal, mas também minam a confiança dos cidadãos no processo democrático e na representação política. Desta forma, solicito respeitosamente que o pedido seja considerado com a devida seriedade e que sejam tomadas as medidas necessárias para garantir a integridade e a reputação desta instituição. Estou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Charles Schuller. Foi realizada a degravação da fala do vereador Delmar Dado Silva na sessão ordinária do dia 19 de fevereiro de 2024, a qual foi nos seguintes termos. Degravação da fala do vereador Delmar Dado Silva, sessão ordinária do dia 19 de fevereiro de 2024. Dado Silva. O debate às vezes fica querendo falar quando as pessoas precisam ter um pouco mais de conhecimento para poder fazer algumas falas. Me preocupa porque, para fazer o debate de esquerda, de direita, as pessoas esquecem de coisas bastante graves que estão acontecendo. Eu me refiro ao que está acontecendo na Palestina. As pessoas, por ódio do PT, por ódio do governo do presidente Lula, apoiam a morte de 10 mil crianças e mais de 10 mil mulheres e idosos que foram exterminados pelo governo de Israel. Seu presidente Lula ligou uma coisa a outra, que eu acho que ele teve uma pequena falha numa comparação, mas ele estava falando de genocídio, de tentar eliminar um grupo étnico, como Adolfo Hitler tentou eliminar o povo judeu. E quando nós falamos de Israel, o que está hoje, nós não estamos falando especificamente da religião judaica. Não estamos falando especificamente de todo o povo judeu, que é em apoio a um governo sionista. Nós falamos de um político, um pensamento ideológico, e político de um grupo de judeu que tomou por decisão eliminar uma população, o povo palestino. Então, precisa pensar muito bem antes de fazer acusações, sem ter o conhecimento específico para jogar esquerda e direita, sem ter, de fato, um olhar para quem está sofrendo. E, em hipótese nenhuma, o presidente Lula foi recebido por Hamas. E a responsabilidade de um vereador em falar isso aqui, inclusive que o presidente foi enfático em dizer do absurdo que esse grupo terrorista fez. Nós não podemos apoiar a morte feita de forma indiscriminada de crianças, mulheres e idosos,
É uma guerra de soldados preparados contra uma população que está sendo exterminada. Então, só por conta do ódio ao PT, pelo ódio ao presidente Lula, começam a apoiar o genocídio. E isso me entristece. E eu acho que as pessoas que se pronunciam nessa tribuna não são assim, precisam ter responsabilidade. Degravado por Cássia Natanaele Mater, estagiária de Direito, supervisionado pela doutora Patrícia Nunes. Foi realizada a ciência e notificação do vereador acusado pela apresentação de sua argumentação sobre os fatos, a qual foi recebida nessa Câmara Municipal e que passamos a fazer a leitura. Excelentíssimo senhor Marcos Quinosso, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa. Delmar Dado Silva, vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores de Santa Rosa, RS. Venho respeitosamente, ante a presença de Vossa Senhoria, manifestar-me tempestivamente sobre solicitação recebida por essa mesa diretora, referente à abertura de processo disciplinar para apurar possíveis condutas incompatíveis com o mandato o qual exerço junto à Casa Legislativa de Santa Rosa, RS. Diante da solicitação apresentada, faço minhas justificativas conforme segue. No cerne da controvérsia em apreço, encontra-se a manifestação feita por esse vereador, junto à tribuna da Câmara de Vereadores de Santa Rosa, onde, na oportunidade, levantei questões relacionadas à guerra que estava e ainda está ocorrendo junto à faixa de Gaza. Em minha manifestação, busquei trazer à luz dos acontecimentos a disparidade e a violência desproporcional com que o governo de Israel vinha respondendo aos ataques sofridos pela ação terrorista do grupo extremista Hamas para com a população palestina junto à faixa de Gaza, principalmente com idosos, mulheres e crianças, que estavam morrendo de forma indiscriminada a partir dos ataques militares promovidos pelo governo de Israel, mas que nada tinham a ver com as ações que o grupo terrorista havia realizado junto ao território de Israel. Cabe ressaltar que, durante a fala, fiz ponderações a respeito do equívoco posicionamento do presidente Lula, o qual, de forma controversa, comparou que o que estava acontecendo na faixa de Gaza ao Holocausto, promovido por Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, na qual foram vitimados milhões de judeus, além de ciganos e pessoas com deficiências, que entre esses grupos estavam milhares de crianças ainda foram exterminadas pelo regime nazista, homossexuais, lideranças religiosas e demais opositores do regime. Com base em diversos posicionamentos publicados, principalmente nas redes sociais, os quais buscavam criticar de forma veemente o posicionamento do presidente Lula, desconsideravam o massacre que estava sendo realizado naquela parte do mundo e, por conta disso, e também para buscar trazer um alerta a tão grave situação, manifestei-me em forma de questionamento,
de que será que as pessoas, só por antipatia ao Partido dos Trabalhadores, PT, apoiariam as mortes de crianças, idosos e mulheres decorrentes do conflito? Pelo que nos constam, foram essas as declarações que suscitaram um processo disciplinar, fundamentado na suposta violação aos princípios éticos que regem a conduta dos membros da Câmara Municipal, especialmente os princípios elencados no artigo 2º, inciso 1, 4 e 6 do Código de Ética da instituição. Pois bem, o artigo 2º, inciso 1 do referido Código ressalta a importância de que cada ato dos vereadores deva refletir a afirmação e a ampliação da liberdade entre os cidadãos. Além de defender o Estado democrático de direito, as garantias individuais e os direitos humanos, o inciso 4º, por sua vez, enfatiza a necessidade de os vereadores prestarem solidariedade política a todos os cidadãos, especialmente aos perseguidos, aos injustiçados, os excluídos e os discriminados, onde quer que eles se encontrem. Já o inciso 6º destaca a importância da expressão de opiniões políticas, de maneira a enriquecer o debate público, tanto no âmbito do parlamento quanto fora dele, superando as unilateralidades dos diferentes pontos de vista. A controvérsia jurídica, portanto, reside na interpretação desses princípios à luz das declarações proferidas. O processo disciplinar que ora se busca instaurar, questionar, se ao expressar uma visão sobre o conflito da faixa de Gaza e criticar determinada postura política, teria sido violado os princípios éticos de traduzir em cada ato a afirmação e a ampliação da liberdade, de prestar solidariedade política e de expressar opiniões políticas de maneira construtiva. É importante destacar que as manifestações feitas juntos à tribuna da Casa Legislativa Municipal se fundamentam na assertiva de que as declarações estão amparadas pelos princípios de liberdade de expressão e de atuação política, direitos esses assegurados pela Constituição Federal do Brasil. Assim, podemos argumentar que, ao abordar temas de relevância global e nacional, busquei exercer o direito de liberdade de expressão e também contribuir para o debate público sobre temas de interesse coletivo, não havendo, portanto, violação aos princípios éticos elencados. Com esse relato, buscamos introduzir a situação jurídica que suscitou a necessidade desse documento, em virtude de solicitação de abertura por parte de um cidadão, o processo disciplinar para apurar possíveis condutas incompatíveis com o mandado exercido junto à Casa Legislativa de Santa Rosa. A seguir, buscaremos elucidar os aspectos jurídicos pertinentes, considerando a legislação brasileira e os princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Inicialmente, busco pautar-me na Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 5º, inciso 4º, garante que a liberdade, garante que é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato. Esse dispositivo constitucional é um dos pilares do Estado Democrático de Direito e assegura aos cidadãos e cidadãs, bem como ao vereador, o direito de expressar suas opiniões, mesmo que essas sejam controversas ou suscitem debates acalorados. Embora possa ser considerada polêmica, a fala junto à tribuna enquadra-se no exercício de liberdade de expressão. Ademais, o artigo 220 da Constituição Federal reforça a liberdade de expressão no âmbito da comunicação, não permitindo qualquer restrição que possa cessar a liberdade de informação jornalística, artística, intelectual e de comunicação, de modo geral. Esse princípio é fundamental para a atuação de representantes do povo, como o vereador, que necessitam dessa liberdade para discutir e trazer à tona temas de relevância pública, inclusive internacionais, como é o caso da guerra na faixa de Gaza. No tocante ao Código de Ética da Câmara Municipal de Santa Rosa, é crucial dizer que as manifestações ora contestadas não violaram os princípios éticos previstos, especialmente no que tange ao respeito às liberdades cidadãs, à defesa do Estado Democrático de Direito, das garantias individuais e dos direitos humanos. Inciso 1. A solidariedade política, inciso 4, e a expressão de opiniões políticas, inciso 6. Salientamos que as declarações visam ampliar o debate sobre questões de direitos humanos e solidariedade política, elementos esses fundamentais para a construção de uma sociedade justa e igualitária, ao abordar um tema de relevância internacional e suas implicações políticas internas, buscávamos traduzir a afirmação e ampliação da liberdade entre os cidadãos, conforme preconiza o inciso 1 do artigo 2º do Código de Ética. Além disso, é importante salientar que agimos em conformidade com o princípio da solidariedade política, inciso 4º, ao expressar preocupação com os perseguidos, injustiçados, excluídos e discriminados no contexto da guerra em Gaza, onde, inclusive, brasileiros estavam expostos aos ataques antes de serem resgatados por uma ação comandada pelas autoridades brasileiras. Na manifestação de solidariedade a essas vítimas, é um ato que se alinha ao compromisso ético de defesa dos direitos humanos. Quanto ao inciso 6º, que trata da expressão de opiniões políticas, de maneira a permitir que o debate público supere as unilateralidades dos diferentes pontos de vista, tínhamos tão somente a intenção de contribuir para a diversidade de opiniões no espaço público, essencial para o amadurecimento do debate democrático. A pluralidade de visões e a liberdade de expressá-las são fundamentais para a dinâmica do processo democrático. Nesse sentido, cabe argumentar que as declarações, embora possam ser interpretadas como controversas por alguns, não configuram violação aos princípios éticos estabelecidos pelo Código de Ética da Câmara Municipal. A manifestação de opiniões políticas, especialmente sobre temas de relevância internacional, como a
guerra na faixa de Gaza, insere-se no âmbito da liberdade de expressão e do papel do vereador enquanto representante do povo e agente ativo no debate democrático. Destaco ainda que, em momento algum, buscou-se minimizar os horrores do Holocausto, ou incitar a violência, o ódio ou a discriminação. Muito pelo contrário, a manifestação tinha a intenção de alertar aos cidadãos e cidadãs dos malefícios causados pelo ódio étnico, ideológico e político, que vem se notando em diversas manifestações pessoais e até mesmo públicas em diversas partes do país e do mundo. A expressão de preocupações relativas aos direitos humanos e à solidariedade política deve ser vista, sim, como um ato de responsabilidade do vereador, que utiliza sua posição para chamar atenção para questões que afetam a vida de indivíduos e comunidades. Assim, as manifestações feitas junto à tribuna da Câmara Municipal devem ser compreendidas como parte de um discurso político voltado para a crítica de situações de conflitos e suas consequências humanitárias. Nota-se que a intenção foi de suscitar um debate sobre direitos humanos e solidariedade política, alinhando-se aos objetivos do Código de Ética, que visa promover um debate público saudável e plural, e, por consequência, construção de um mundo mais justo e fraterno. Com isso, destaco que no cerne da questão está o direito à liberdade de expressão, garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 9º, que assegura o direito de livremente expressar opiniões, ideias e pensamentos sem censura, salvo nos casos previstos em lei. Esse direito é fundamental para o exercício da democracia e para a atuação de agentes políticos, como é o caso de vereadores, que têm o dever de combater e trazer à discussão pública temas de relevância social e política, sejam no âmbito nacional ou internacional. Ademais, evidencio que as falas, quando inseridas no contexto de um debate político mais amplo, não violam os princípios éticos estabelecidos pelo Código de Ética e não comprometem a integridade e a dignidade da Câmara Municipal de Santa Rosa. Ao contrário, contribui para ampliação do debate público e para a reflexão sobre temas de significativa importância social. Diante do exposto e considerando todas as normativas e argumentações abordadas e aplicáveis ao caso em questão, venho de forma respeitosa requerer a Vossa Excelência e aos demais membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa o arquivamento do pedido de abertura de processo disciplinar contra esse representante do povo, por não encontrar consistência em tal pedido. Santa Rosa, 29 de abril de 2024, atenciosamente, Dado Delmar Dado Silva. Dessa forma, e conforme prevê a resolução número 497 do Código de Ética Parlamentar,
A mesa diretora escolherá entre os seus membros um relator para o presente caso, para fins de apuração preliminar e sumária dos fatos e elaboração de relatório prévio, sendo que logo após a mesa diretora realizará a deliberação pela procedência ou não da representação. Nesse momento, passamos ao espaço regimental da ordem do dia. Solicito ao vereador, segundo secretário da mesa, para que faça a leitura dos pareceres. Vereador Gilberto. Projeto de Lei Executivo número 09 de 2024. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a convalidar as subscrições e integralizações de cotas partes pela administração direta e indireta do município de Santa Rosa à Copeluz, Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste, e à Copeluz, Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, e da outras providências. O presente projeto busca autorizar a legislativa para regularizar as subscrições e integralizações de cotas partes efetuadas pelas gestões anteriores do Poder Executivo Municipal, Administração Direta, e pela Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa, FUNSAR, Administração Indireta, de associação na Copeluz, a Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste, e na Copeluz, Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, de acordo com a Lei Federal número 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e os estatutos sociais das cooperativas referidas, para que os entes tivessem acesso à energia elétrica nos próprios municípios, localizados na área de atuação dessas se fez necessário a associação às cooperativas, com a devida subscrição e integralização de cotas partes, que já foram anteriormente efetivadas mediante o repasse dos respectivos valores das cotas partes. Desta forma, conforme a disponibilização de informações pelas cooperativas quanto aos próprios municípios e cotas partes, cota capital, e busca na legislação municipal, se pretende regularizar e estabelecer a validade dos atos praticados para subscrições e integralizações efetuadas, que, na época, não tiveram lei autorizativa. Ressalta-se que o plano de negócios da pessoa jurídica designada como concessionária, constante no processo administrativo número 48.795 de 2023, teve aprovação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Tecnologia e manifestação favorável pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, COMUD, conforme a ata número 03, de 28 de agosto de 2023. Esta iniciativa é fundamental para a regularização, subscrições e integralizações pretéritas de cotas partes de associação, garantindo a legalidade e o concreto funcionamento das relações entre a administração direta e indireta do município de Santa Rosa e a cooperativa mencionada. O projeto demonstra uma análise técnica minuciosa das cotas partes de associação ao quadro de sócios das cooperativas, identificando matrículas, unidades consumidoras e valores pertinentes, o que fortalece a base legal e técnica da convalidação da proposta. Este projeto complementa leis municipais anteriores que autorizam subscrições e integralizações de cotas partes com a Copeluz, Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste, garantindo a continuidade e a legalidade das relações estabelecidas. Coloco em discussão o projeto de lei do Poder Executivo de número 9 de 2024, que busca autorização pelo Poder Executivo Municipal de convalidar as subscrições e integralizações de cotas partes pela administração direta e indireta do município de Santa Rosa, a Copeluz, Cooperativa Distribuidora de Energia Fronteira Noroeste, e a Copeluz, Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, e da outras providências,
Esse projeto está para a segunda discussão e votação, sendo que os vereadores interessados em discutir o projeto se manifestam. Não havendo nenhum vereador inscrito, coloco mesmo em votação. Vereadores que aprovam o projeto permaneçam como estão, contrários manifestam. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Gilberto para que realize a leitura do próximo parecer. Projeto de Lei Executivo número 10 de 2024. Assunto: autoriza alteração na Lei Municipal número 5.834, de 26 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2024, para a inclusão de elemento de despesa para custeio de despesas com serviços de transporte individual de passageiros. O referido projeto de lei visa incluir elemento de despesa de custeio mediante a abertura de créditos adicionais especiais no valor de R$40 mil na LOA de 2024, para a administração direta na Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, na cooperativa da frota, na coordenadoria da frota de veículos, com base em superávit financeiro do exercício anterior, com recurso de transferência da União, AFM, apoio financeiro aos municípios, AFM 27110001, para custear despesa com serviços de transporte individual de passageiros via aplicativo. A proposta busca a inclusão de novo elemento de despesas na LOA de 2024, com novo elemento de despesas, passagens e despesas com locomoção, não se fazendo necessária alterar o PPA 2022-2025 e a LDO de 2024. A inclusão do novo elemento de despesa se fundamenta na possibilidade de a utilização do serviço de transporte individual de passageiros via aplicativo, melhorando o controle sobre a disponibilidade de transportes e demanda de deslocamentos das secretarias municipais. Coloco em discussão o projeto de lei do Poder Executivo número 10 de 2024, que busca autorização para alteração da Lei Municipal número 5.834, de 26 de dezembro de 2023, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual LOA de 2024, para fins de inclusão de elementos de despesa junto ao Orçamento Municipal de Santa Rosa, para custeio de despesas com serviços de transporte individual de passageiros. Esse projeto é para segunda discussão e votação. Algum vereador interessado em discutir o projeto? Não havendo nenhum inscrito, coloco mesmo em votação. Vereadores que aprovam o projeto permaneçam como estão, contrários manifestam. Aprovado por unanimidade. Próximo parecer. Projeto de lei do Executivo número 12 de 2024. Assunto: altera a lei número 5.430 de 19 de março de 2018, que institui e dispõe sobre o programa Santa Rosa Mais Bela, a ser desenvolvido pelo Poder Executivo em regime de parceria e cooperação com pessoas jurídicas ou naturais em espaços públicos localizados no âmbito do território municipal e revoga a Lei nº 4.776, de 3 de março de 2011, e dá outras providências. O referido projeto institui e dispõe sobre o programa Santa Rosa Mais Bela, a ser desenvolvido pelo Poder Executivo em regime de parceria e cooperação com pessoas jurídicas e ou naturais em espaços públicos localizados no âmbito do território municipal. A Lei Municipal número 5.430, de 19 de março de 2018, que instituiu o programa Santa Rosa Mais Bela, necessita de alterações pontuais em seu texto legislativo, para permitir adequação e amplitude de bens e espaços públicos passíveis de adoção, através de parcerias com pessoas físicas e jurídicas interessadas, frisando que a adoção não implica em alteração da natureza
de bem público e espaços públicos, e se dará sem prejuízo da função do Poder Executivo de administrá-los e fiscalizá-los, bem como não se engessará a utilização privativa e ou exclusiva pelos parceiros. Ainda, considerando várias mudanças na estrutura administrativa do Poder Executivo, se faz necessárias correções quanto às secretarias municipais e inclusão de possibilidade de contraprestação a parceiro, conforme análise do órgão municipal competente, permitindo o uso do local adotado para atividades institucionais temporárias e de curto período do adotante. O programa Santa Rosa Mais Bela busca trazer parceiros para aprimorar os serviços de manutenção e conservação, ampliar as ações de reforma e ou implantação de melhorias urbanísticas, ambientais, culturais e ou paisagísticas nas áreas, equipamentos, mobiliários e demais benfeitorias existentes e ou passíveis de adoção ou colaboração no âmbito do território municipal de Santa Rosa. Coloco em discussão o projeto de lei do Poder Executivo de número 12 de 2024, que altera a lei número 5.430 de 19 de março de 2018, que instituiu e dispõe sobre o programa Santa Rosa Mais Bela, a ser desenvolvido pelo Poder Executivo em regime de parceria e cooperação com pessoas jurídicas e ou naturais em espaços públicos localizado no âmbito do território municipal e revoga a lei número 4.776 de 3 de março de 2011 e dá outras providências. Esse projeto se encontra para a primeira discussão. Algum vereador interessado em discutir o projeto? Não havendo vereador interessado em discutir o projeto, ele retorna na próxima sessão para a segunda discussão e votação. Próximo parecer. Projeto de Lei Legislativo número 12 de 2024. Assunto: dispõe sobre o caráter permanente do laudo médico pericial e da perícia médica que diagnostique o transtorno do espectro autista, TEA, no âmbito do município de Santa Rosa, RS. Autoria Douglas Calisto. O projeto de lei número 12 de 2024, de autoria do Poder Legislativo, propõe que o laudo pericial médico e a perícia médica que atesta o transtorno do espectro autista, TEA, tenha validade por tempo indeterminado no âmbito municipal, podendo ser emitido por profissionais da rede de saúde pública ou privada. Justifica o proponente que o transtorno não se trata de uma condição passageira ou intermitente, uma vez que inexiste casos em que houve o diagnóstico de cura definitiva, considerando ainda o proponente ser o laudo pericial essencial para garantia de direitos e acesso a benefícios que contribuem para que esse grupo de pessoas possam ter melhor qualidade de vida e viver em igualdade de condições na sociedade. O projeto passou por análise da Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer favorável à tramitação quanto aos pressupostos de constitucionalidade, legalidade e iniciativa da matéria. Coloco em discussão o projeto de lei do Poder Executivo de número... Poder Legislativo de número 12. De número 12 de 2024, que dispõe sobre o caráter permanente do laudo médico pericial e da perícia médica que diagnostique o transtorno do espectro autista, TEA, no âmbito do município de Santa Rosa. Esse projeto se encontra para a primeira discussão. Algum vereador interessado em discutir o projeto? Não havendo nenhum vereador interessado em discutir o projeto, ele volta na próxima sessão para a segunda discussão e votação. Não havendo mais nada a tratar, deixamos convocados os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 6 de maio de 2024, segunda-feira, com início às 18 horas. Damos por encerrada a presente sessão ordinária dessa noite, deixando a todos
uma feliz e abençoada semana. Boa noite.